Fala turma, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa. Estou com a camisa do Esporte Clube Bahia porque estou em Salvador para assistir Bahia contra Flamengo e já estou tirando um tempinho aqui para gravar mais um vídeo para vocês, deixar aquele palpite 100% gratuito. Tem R$5 na descrição desse vídeo, é só clicar, fazer o seu cadastro e garantir seus R$5 de forma 100% gratuita. A única coisa que eu peço é curte aí esse vídeo, segue o canal, se inscreve no canal, deixa o seu feedback, deixa o seu comentário. É muito importante para a gente crescer essa comunidade, a comunidade dos traders esportivo profissional. É aqueles 3% do mercado que vai ter resultado positivo porque trabalha de forma profissional e não de forma amadora. Então vamos crescer essa comunidade cada vez mais. Segue aí, se inscreve no canal agora mesmo e vamos direto à análise dos jogos desse domingão. E vamos à análise aqui do primeiro jogo desse domingão, Dia das Mães. Temos aqui RB Leipzig jogando em casa contra o Werder Bremen. O RB que está lá na parte de cima da tabela, é o terceiro colocado, só que tem um detalhezinho aqui. O RB tem apenas um ponto na frente do Union Berlim e um ponto na frente do Freiburg. Então, assim, existe a possibilidade do Leipzig ficar fora aí da fase de grupos da Champions League. Então, esse jogo é de suma importância para o time do RB Leipzig, que joga contra o Werder Bremen, que na minha análise aqui está com 35 pontos, tem 7 pontos para o Stuttgart, as chances de rebaixamento são pequenas. Para esse jogo, a minha análise é uma vitória do RB Leipzig jogando em casa. O time tem uma média aí boa de over 0.5 HT, ou seja, pelo menos um gol no primeiro tempo. Ambas marcam não em 80%, não é um padrão normal para jogos da Bundesliga, do campeonato alemão, mas no caso aqui do RB Leipzig é um padrão que tem se repetido. Agora você olha no caso do Werder Bremen, é totalmente o inverso, marcou gol nas últimas 10, mas levou gol nas últimas 9, ou seja, é um padrão basicamente de over goals e de ambas marcam. Para esse jogo, a minha análise pela necessidade do resultado e por ter uma equipe melhor, a minha análise é vitória do Leipzig jogando em casa, odd de 1.25, eu sei que é uma odd baixa, mas é aquela odd para você juntar e fazer uma múltipla com um outro jogo e aí sim você colocar uma unidade e buscar a lucratividade, o êxito nessa operação. Então RB Leipzig, Werder Bremen, Bundesliga, minha análise é a vitória do RB Leipzig jogando em casa. Vamos agora para Clássico Paulista, temos aqui Corinthians jogando em casa contra o São Paulo, o Corinthians que está num péssimo momento, está ali no limite para poder entrar na zona de rebaixamento aqui na classificação. Ele é o 16º colocado com 4 pontos de 5 jogos, um empate, uma vitória e 3 derrotas. O time fez 5 gols e levou 10 gols em 5 jogos, ou seja, uma média de 2 gols tomados por partida, enquanto o São Paulo tem 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, fez 7 gols, tomou 3. Na soma total de gols feitos e tomado também tem uma média aqui de 2 gols por partida. Porém, na soma. Se você somar aqui, Corinthians fez 5, levou 10, na soma, 15 gols dividido por 5, média de 3 gols por partida entre gols feitos e tomado. Para esse jogo aqui, tem algo interessante também, que é o retrospecto entre as duas equipes. Os últimos 4 jogos entre Corinthians e São Paulo terminaram com ambas marcam, as duas equipes marcando gols. Então, poderíamos aqui já pensar no ambas marcam, no odd de 1.95 ou mais de 1.5 gols com odd aí de 1.40. Pedro, qual é a sua análise para esse jogo? Se você quer ir mais safe, pegar uma odd aí de 1.40, 40% de retorno e juntar com outros jogos para poder fazer uma múltipla, essa é a melhor operação. Se você quer dar uma arriscada a mais nesse jogo aqui, eu não arriscaria nenhum vencedor, apesar do São Paulo estar num momento melhor do que o time do Corinthians, mas clássico é clássico. Então, se fosse para colocar um vencedor, eu colocaria o São Paulo. Mas, como clássico é clássico, o Corinthians jogando em casa é muito forte, eu preferiria aí trabalhar com a ambas marcam do que com a vitória do São Paulo ou vitória do Corinthians. Então, assim, a minha opção é não trabalhar back para esse jogo. Então, a minha análise é, quer dar uma arriscada a mais, quer colocar uma unidade, ambas marcam para Corinthians e São Paulo. Quer trabalhar um pouco mais safe, essa é a minha melhor operação, a minha melhor análise para esse jogo é mais de 1.5 gols. Saindo da Série A, vamos aqui para a Série B, jogo do Vitória, jogando em casa contra o Atlético Goianiense.
Na minha opinião, pelo menos nesse início de temporada aí de Série B, essas são duas das melhores equipes e que têm grandes chances de subirem para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Se você me perguntasse assim, Pedro, antes do campeonato começar, você acredita que o Vitória é uma das equipes a subir? Eu sinceramente te diria que não. Me fala aqui nos comentários se você acreditava que o Vitória iria ganhar 5 jogos seguidos sem tomar um gol sequer na Série B. Eu quero saber se vocês estão sendo sinceros ou se vocês estão só de papo. Comenta aqui embaixo, diz assim, ó: Pedro, eu acreditava. Eu não sou torcedor do Vitória, mas eu acreditava. Então, Pedro, eu sou torcedor e torcedor acredita sempre. Eu acreditava mesmo que o Vitória ia começar avassalador. Detalhe, eu tô com a camisa do Bahia justamente por conta que eu estou em Salvador para ir no jogo de Bahia e Flamengo, beleza? Então só esse detalhe aí para vocês. Então eu fiz um desafio, eu vou nos jogos dos 20 clubes da Série A no time da casa usando a camisa do time da casa. Esse é um desafio que eu decidi seguir. Então, ó, Vitória marcou primeiro nas últimas 8, marcou nas últimas 8, não sofreu gol nas últimas 5, não perdeu as últimas 5, marcou 2 ou mais gols nas últimas 5, over 1.5 gols em 100% dos seus jogos. Do outro lado, o Atlético Goianiense, que não perdeu também nas últimas 10, marcou gol nas últimas 6, ganhou o primeiro tempo nas últimas 5, porém levou gol nas últimas 6. Acaba tendo aí um padrão de ambas, ó, mais de 1.5 gols nas últimas 6 e ambas marcam nas últimas 6. Então aqui temos um padrão bem claro de mais de 1.5 gols com a odd aí de 1.36. Essa é a minha análise para quem quer trabalhar uma múltipla para esse jogo. Pedro, quero trabalhar seco. Cara, vamos ver se o Vitória realmente vai manter esse padrão e vai conseguir mais uma vitória, 6ª vitória seguida, com odd aí de 2.15, jogando em casa com apoio da sua torcida. Essa pode ser aí uma entrada, uma opção mais arriscada para esse jogo, mas quem tiver um pouco mais confiante, quiser colocar uma unidade, essa pode ser uma boa operação. Vitória do Vitória em casa com odd de 2.15. Vamos à análise agora de um jogo que vale ou vaga nas competições europeias, para o caso do Brighton, ou o título no caso do Arsenal. O Arsenal jogando em casa contra o Brighton. O Arsenal marcou gol nas últimas 10, marcou o primeiro em 90% dos seus jogos, não perdeu 80%, mas vem levando muitos gols, levou gols em 80% dos seus jogos. Joga contra um Brighton, que é um time que é um das promessas aí, um dos times que surpreendeu nessa Premier League, tá ali, ó, bem classificado, tá na 7ª colocação, na frente de Chelsea, na frente de Aston Villa, Brentford, Fulham, e um monte de outros times ali, colado no Tottenham e muito próximo também do Liverpool. Para esse jogo, eu sinceramente eu não vou titubear muito, pensar muito não. Para mim aqui, eu vou de vitória do Arsenal, odd de 1.75. O Brighton é uma ótima equipe, tá fazendo um ótimo campeonato, mas o Arsenal, se ele não ganhar, ele acabou o campeonato. Então assim, é vitória do Arsenal. O Arsenal jogou fora contra o Newcastle, um jogo dificílimo. O Newcastle, que ao meu ver tem uma equipe melhor do que a do Brighton, e venceu bem, jogando muito bem. Então, para esse jogo de Arsenal e Brighton, a minha análise, o meu palpite é vitória do Arsenal em casa. O time precisa ganhar se quiser ser campeão inglês. E agora vamos justamente com o time que está brigando pelo campeonato com o Arsenal, que é o Manchester City. O Manchester City aqui na classificação é o primeiro colocado com 1 ponto apenas na frente do Arsenal, porém tem um jogo a menos. Joga contra o Everton, que briga insistentemente para não ser rebaixado para a segunda divisão, tem 32 pontos, está ali, ó, no limite do limite do limite. Se o Everton perde esse jogo para o City e o Leicester ganha, já passa. Se o Leeds ganha, também passa. Então o jogo aí vale a vida para o Everton. Porém, vamos falar a verdade, o City tem muito mais time e, ao meu ver, deve sair vencedor desse confronto. O City, que marcou gol nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, marcou primeiro em 80% dos seus jogos, ganhou 80%, marcou nada mais, nada menos do que 3 ou mais gols em 60% dos seus jogos. O Everton é um time que leva gols em quase todas as partidas. Diante desse cenário, desse padrão, acredito sim numa vitória aqui do Manchester City com odd de quase 40%, 1.36 para a vitória do Manchester City jogando fora contra o Everton. Essa é a minha análise para esse jogo de Premier League. E para encerrar esse domingão de futebol, mais uma semana de análise com vocês. Temos aqui campeonato italiano, Juventus contra Cremonese, que na classificação temos a Juventus ali em segundo colocado, está com 66 pontos. Porém, se você observar, são 5 pontos apenas a mais do que o Milan, que é o 5º colocado. Então, ainda não é uma posição confortável para a Juventus. A Juventus precisa ainda vencer
para poder se manter ali dentro da zona de Champions League. Joga contra uma Cremonese que está dentro da zona de rebaixamento, tem 24 pontos, é o penúltimo colocado da competição. De 34 jogos, perdeu 18 e levou 59 gols. Se você observar, só um time em toda a competição levou mais gols do que a Cremonese, que foi o Sampdoria. Do restante, ele foi o time que mais levou gols na competição. Joga contra a Juventus, que marca praticamente em todos os jogos e fez 52 gols em 34 jogos. Para esse jogo, a minha análise é uma vitória da Juventus em casa para poder se manter como vice-líder do campeonato italiano, que já tem como campeão o time da Napoli. Então, para Juventus e Cremonese, a minha análise é vitória da Juventus. E fica comigo que agora você vai ver qual é o palpite gratuito para esse domingão de futebol. E o meu palpite gratuito para esse domingão de futebol é justamente os dois jogos que eu acabei de analisar com você. Eu coloquei vitória da Juventus com odd de 38% e vitória do Manchester City contra o Everton com odd de 36%. Ou seja, essas duas odds somadas, 1.38 com 1.36, deu uma odd de 1.88. 88% de retorno. Eu coloquei uma unidade, minha unidade é de 1.000. Então, se tivermos êxito nessa operação, teremos um lucro aí de R$880 ou quase isso. Aqui tá dando 876,80 para ser mais exato. Então, a minha análise, o meu palpite para esse domingão de futebol é vitória da Juve em casa, vitória do Manchester City fora, os dois times precisando dessa vitória. Então, coloquei aí vitórias dos dois juntos, é uma dupla. Para quem ainda não é muito acostumado com apostas duplas, é o seguinte: a gente precisa que os dois times vençam. Se qualquer resultado diferente de vitória da Juventus ou vitória do City, a gente perde a nossa operação, mas não é isso que eu quero que aconteça, não é isso que eu acredito que vai acontecer. Então, entrada aí, palpite gratuito para vocês nesse domingão de futebol, vitória da Juve, vitória do Manchester City. Dessa forma, finalizamos aqui mais um vídeo de análise. Hoje foram os jogos do domingo, teve bastante jogo para a gente poder analisar. Entreguei aí um palpite gratuito. Pedro, o palpite vai bater? Não sei, cara, é futebol, é evento futuro incerto. Não dá para a gente determinar o resultado, mas eu entrego aqui as melhores análises possíveis para que vocês obtenham os melhores resultados possíveis. Mas não se esquece de que estamos falando de futebol, estamos falando de um investimento de renda variável, beleza? Então espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, espero vocês nos próximos vídeos aí, na próxima semana vai ter bastante conteúdo de novo para vocês, porque eu estou aqui justamente para agregar conhecimento, agregar aquilo que eu sei para vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu já cometi lá atrás, beleza? Valeu, abração, tamo junto.